Muito bem, pessoal aí do 7º ano. Vídeo novo, aula nova. Vocês estão vendo aí uma atividade no Present Continuous. Mas, professor, não tivemos aula ainda sobre isso. Já tem atividade? Bem, pessoal, eu decidi passar essa atividade, mas juntamente com a aula para facilitar para vocês na compreensão e para resolver também a atividade, né? Então, o que é que esse Present Continuous? Então, vamos ver o que é isso. Vou só subir aqui mais. Aqui. Present Continuous. Como foi a pergunta, o que é esse Present Continuous? Pessoal, esse Present Continuous, ele indica vou apagar aqui de novo. Qualquer coisa vocês retornem o vídeo, pegue um caderninho aí, vamos anotando. Indica uma ação que está acontecendo. Indica uma ação que está acontecendo. Pessoal, não é a mesma coisa que escrever no quadro, isso aqui, né? Então, tudo que eu estiver fazendo no momento, agora, né, sem concluir, por que chama presente? Porque ainda estou fazendo. É diferente o present continuous, ele é diferente do simple present, porque o simple present, embora esteja no presente, mas é uma ação que eu tenho o costume de realizar. Sempre tenho dormir todas as tardes, ir à escola todos os dias, tomar banho todos os dias, escovar os dentes. Então isso aí é um hábito. Então o simple present, o presente simples, ele indica um presente, mas um costume que eu ainda não deixei. Já o simple past, o passado simples, que a gente viu os verbos regulares, eles indicam uma ação terminada em um tempo determinado. Então isso aí já indica uma ação concluída. E esse não, indica uma ação que é o present continuous. Quando você vê essa palavra continuous, é continuidade, sem fim. O present continuous vai indicar uma ação que eu estou realizando agora. Professor, dá um exemplo? Então vamos lá, há um exemplo aqui. I watch TV. I watch TV. Bem, essa é uma ação comum, né? Eu assisto TV, eu posso colocar every day, todos os dias, né? Every afternoon, todas as tardes. I watch TV always, eu assisto TV sempre. Então essa é uma ação, no present, no simple present, no presente simples. Para eu transformá-la no present continuous, o que eu faço? Eu pego a primeira pessoa I, todo I combina com o quê? Com am. Aí pego what, que é o verbo principal, e coloco a terminação ing. Esse ing é o quê? I-N-G. I-N-G, ing. Presta atenção, aqui no what, aqui, ó, no final dele, eu vou até destacar, eu coloquei a expressão ing, I-N-G. Aí o final, que é TV, eu repito. TV. Então ficou I watching TV.
eu estou assistindo TV. Eu posso até incrementar aqui com essa palavra, now, agora, né? Então, a diferença deste presente aqui é que é uma ação que eu tenho costume. E a diferença desse outro aqui, que é o presente contínuo, é uma ação que eu estou fazendo no momento. Então, a diferença é: estou indo, né? Eu faço caminhada todos os dias e estou fazendo caminhada agora. Então, tem esse present continuous, sempre é uma ação que eu estou fazendo agora. Bem, pessoal, e como é a formação dele? Formação. Present continuous. Formação dele é verbo to be mais verbo principal mais ing no verbo principal. Verbo to be, verbo principal, ing no verbo principal. Certo, então vamos ver primeiro esse. Quem é esse verbo to be? É lógico que é o verbo to be do presente, né? Só colocar aqui mais acima. O verbo to be, ele é formado por am, is e are. Am, is e are. Então, como é que ele é distribuído nas pessoas? A primeira pessoa, que é I, eu, combina com am. A segunda pessoa, a. Isso aqui nós estamos só revisando. Vocês já viram isso até no 6º ano. A terceira pessoa, he, is. Terceira pessoa feminino, she, também is. E, para coisas, objetos e animais, is. E essas três aqui, pessoal, essas três últimas que estão no plural, we, you e they. Nós, vocês e eles, todos eles combinam com a. Are, combina com a. Então, é mais ou menos assim, né? Só resumindo. Opa. Resumo. Só apagar bem aqui, ó. Todo I combina com am. Todo you
a, he, she, it, is. Por que eu fiz essa chave bem aqui? Porque essa chave vai combinar com os três. Ó. He, she, it vai combinar com is. E we, you e they vão combinar com a. Certo? Então vamos lá. E a questão dos verbos, por exemplo, se o verbo ele terminar em qualquer situação, geralmente em qualquer situação eu coloco ing, eu coloco ing. Por exemplo, eu tenho o verbo work, trabalhar. Eu tenho o verbo look, olhar. Eu tenho o verbo fix, tenho o verbo fix, fazer alguma coisa. Então, para eu passar para o present continuo, o que eu faço? Eu só coloco ing no final deles. Né? Por exemplo, work, working, tá aqui ing, look, looking, tá aqui ing, fix, fixing, fixing e ing no final. Então, geralmente, a maioria dos verbos eu coloco ing no final. Atenção, porém, exceção. Olha só, nós temos, se o verbo termina em e, terminado na letra E, o que eu faço? Tiro o E e acrescento o ing. Por exemplo, like. Vou só dar mais uma caprichada aqui. Like vai ficar. Terminou em qual letra? No E, né? Like. Então o que eu faço? Retiro o E e coloco o ing. Liking vai ficar liking. Outro exemplo. Love. Loving. Olha aqui, ó, esse E foi embora. Só coloquei o in. Certo? Outra situação. Terminado. Terminado em Y mais consoante. Terminado em Y mais consoante. Quando o Y vier antes de consoante. Como, por exemplo, o verbo study terminou em que, pessoal? Em Y mais consoante. Pode ser qualquer consoante. Nesse caso aqui, a consoante que está junto com Y é a consoante D. Então, o que eu faço? O que eu faço é o seguinte.
eu retiro a consoante e acrescento o ing. Retiro a consoante, não, aliás, retiro o y e acrescento ing. Tá aqui, ó. Se y foi embora e ficou o ing no lugar dele. Atenção, mas só se terminar com um consoante. Se não terminar, aí já é outro caso. Mas no caso, ele terminar, por exemplo, aqui terminou com y, né? Mas foi y com consoante? Não, foi y com vogal. O A é vogal. Segue a regra normal, não tiro nada, só acrescento o ing. Eu só tiro o y, eu só tiro este y só se for com consoante. Com vogal é normal. Não tiro nada, só acrescento o ing. Certo? Outra situação, pessoal. Quando ele for, o verbo ele for monossílabo, ou seja, que tem uma sílaba, e terminar na sequência consoante, vogal, consoante, né? Por exemplo, aqui. Esse verbo aqui, ó. Swimming. Olha só, swim, ele é considerado monossílabo, é um verbo pequeno, né? Quais são as três últimas letras dele? W, o que é o W? É vogal, é consoante? Consoante. I, a próxima letra é o I. Esse I aqui é vogal, é consoante? Vogal. Vogal. E por último o M. O M é o que? É vogal, é consoante? Consoante. Então, quando terminar na sequência consoante, vogal, consoante, o que eu faço? Eu repito a última letra da palavra. Qual é a última letra da palavra? O M. Então, eu vou repetir o M. Depois é que eu coloco o ing. O ing. Então, só se for uma palavra pequena que terminar nessa sequência. Vamos a outro exemplo. Por exemplo, a palavra stop. Stop. Quais são as últimas letras? T, O, P. O T é o quê? Vogal é consoante? Consoante. O V é o quê? Vogal, consoante? Vogal. O P é o quê? Consoante. Então, consoante, vogal, consoante. O que eu faço? Repito a última letra da palavra stop. Qual é? É o P. Depois é que eu acrescento ing. Só se terminar nessa situação, né? Então, o exercício proposto, pessoal, é esse aqui. Então, como é que vocês irão fazer? Vocês vão simplesmente ver quais os verbos que combinam. Por exemplo, na letra A nós temos I go. O I combina com o quê? Am, is ou are. Combina com am. Então, am. Aí qual é o próximo palavra? É o verbo, que é go. Esse verbo ele termina em E? Não. Esse verbo ele termina em Y, consoante? Não. Esse verbo ele termina na sequência consoante, vogal, consoante? Não. Então eu acrescento o ing normal, né? O ing, aí repito o restante das palavras. A próxima é o que? Norma. Norma. Opa, é aqui, norma, na letra B. Quem é norma é nome de pessoa. Então, sempre quando tiver no singular, ou nome de pessoa, qualquer coisa, combina com is. Então, norma é equivalente a she.
todo she combina com is. Então eu coloco Norma is. Aí tem a palavra cook. O que eu faço com cook? Né? Ela não está inclusa em nenhuma daquelas regras específicas, então eu acrescento ing. Bob, ele. Christian, ele. Students, aqui já são eles. Pessoal, resumindo aqui, olha. Olha, quando for singular, independentemente de que for pessoa, coisa ou objeto, combina com is. E quando for plural, coisa, pessoa, objeto, combina com a. Com exceção de an, que é eu, que estou no singular, que é a primeira pessoa que combina com an, e com a exceção de you, que numa situação no singular e no plural ele combina com a, certo? Então essa vai ser a base para vocês responderem a atividade. Agora aqui no caso students tá o quê? Tá no plural. Se tá no plural, então combina com a. Combina com a. Agora se não tivesse este S aqui no final de students, aí seria no singular, que seria estudante. Não combinava mais com a. Combinava com o que então? Com is. Então, plural a, singular is. Um forte abraço a todos. Qualquer dúvida no PV.